Teste. Bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar aí um Power BI, um dashboard, agora na gestão de RH. Não sei se vocês têm observado, a gente procura coletar dados de diversas áreas da empresa, de tal forma que a gente possa fazer uma análise completa da empresa, ok? Então, a ideia é que, ao vocês desenvolverem o Padlet, aquele vídeo, vocês possam trabalhar em todas as áreas da empresa. O primeiro comentário que eu queria fazer em relação ao Padlet, e aí eu já coloquei para esse próximo alguma coisa mais próxima do que eu espero, e aí vocês ficam à vontade aí para que a gente possa discutir a melhor forma aí de comunicação, pensamento crítico em relação a essas tarefas. A primeira delas é que eu tenho observado que a gente não está muito usando esse modelo de argumentação que foi proposto. Então, eu coloquei da seguinte forma essa próxima Padlet. Vocês terão duas partes no vídeo. A primeira parte, você precisa ter uma tese. A empresa está bem, a empresa não está bem, a empresa tem um problema. Então, essa é a tese que a gente chama no modelo de tome de argumentação. A partir daí, você vai buscar fatos, ou seja, dados que vão ajudar a suportar essa tese. O fato de ter dados, eu preciso ter a ligação com a tese, ou seja, aquele dado suporta ou confirma aquela tese que eu fiz. Tá ok? Então, na primeira parte, vocês vão fazer isso. Primeiro, vocês chegam na empresa, na reunião, e vão reportar alguma situação da empresa, se é boa, ruim, algum problema. Tá ok? Então, em segundo lugar, vocês como consultores, vocês têm que colocar uma proposta de solução. E lembrando que toda empresa tem nome, portanto, vocês devem escolher um nome para a sua empresa, devem escolher um logo e fazer uma apresentação bastante profissional aí. Não sei se vocês querem fazer algum comentário em relação a esse aspecto do próximo vídeo, senão a gente já inicia os dados aí. O dashboard dessa aula, que é um dashboard em relação ao RH. E, novamente, o procedimento que a gente vai fazer, eu vou começar a fazer o processo, deixo algumas tarefas, um homework para vocês fazerem, de tal forma que vocês possam começar a desenvolver sozinho esse processo aí, ok? Então, em relação ao vídeo, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, alguma dúvida em relação a esse processo? Bom, se não tem, então eu gostaria de pedir para que vocês abrissem o Power BI, ok? E a partir do momento que você abre o Power BI, vocês vão pegar o arquivo da aula de hoje aí, ok? Eu estou entendendo que todos já conseguiram fazer a entrada no sistema do Power BI, ou seja, o nome de você está lá no canto superior direito. Quem tiver dúvida aí, você pode perguntar. O Azor teve esse problema aí e ele achou uma solução bacana, já ajudou outro colega. Então, se alguém precisar alguma ajuda em relação ao nome, ao login no Power BI, vocês avisam aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou ter que clicar aqui. Deixa eu só ativar o programinha para dar zoom. Assim,
Mais fácil. Opa. Então, pessoal, nós começamos aí por obter dados, porque a gente já tem um arquivo no formato do Excel. Em algum momento nós vamos trabalhar aí com outros tipos de formato, tipo o formato do Access, de tal forma que vocês possam aí ter essa gama de possibilidades na hora de ler os arquivos. Eu posso ler o arquivo direto do banco de dados através do Power BI também, ok? Então vamos lá, obter dados, Excel. No caso aqui, eu vou trabalhar aqui com, vou escolher o Power BI aqui, dados, tá? Aula 4, tá? E aí nós vamos trabalhar aí a primeira dúvida que se surge aqui é em relação qual que a gente vai usar, né? Então a gente vai ter que escolher um deles. Se você está em dúvida, etc., a gente pode olhar o arquivo, né? Vamos abrir o arquivo aqui. Então, a gente vai usar esse que está escrito funcionários, tá? Mas eu queria antes, que se vocês forem já trabalhar com o projeto de vocês, vocês têm que clicar aqui em nascimento e colocar o nascimento aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar a data de nascimento aqui. Isso vai fazer o quê? Ele vai alterar os dados aqui da planilha principal, de tal forma que você tenha alguns dados personalizados, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Então, nós vamos usar essa que chama funcionários, ok? Então, obter dados, pasta, aula Power BI 04, e eu vou clicar funcionários, e eu vou inicialmente dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa estranha, tá? Por que que isso é importante? Porque a próxima fase que a gente vai clicar aqui, essa função que chama transformar dados, ela vai permitir que a gente altere, ajuste os dados, tá? Quando a gente usa essa transformar dados, nós estamos usando o Power Query, ok? Se eu clicar direto carregar, ele pula essa fase do Power Query, ou seja, não permite que a gente possa alterar. Ah, depois que eu entrei, eu posso voltar no Power Query? Pode voltar sim. Aonde? Como que você volta aí no Power Query? Depois, opa, aqui, ó. Se você tiver no Power BI, você pode ir no editor lá de Power Query, clicando nesse transformar dados. Mas como a gente está começando agora, a gente quer já alterar, fazer todas as alterações que forem necessárias. Então, sempre eu vou clicar aqui. Primeiro escolho aqui funcionários, depois eu vou clicar em transformar dados. Tá?
Então, esses aqui são os dados. Eu queria só destacar uma coisa que eu tenho usado aqui, tá? O nome que eu dou para a tabela é funcionários. E eu sempre uso aqui o nome do campo, que é a tabela, mais o campo. Por que que eu uso isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Sempre é funcionário, não uso acento, não uso C cedilha, não uso nada, tá? E não deixo espaço também por esse underscore aqui, ok? Por que que eu uso isso? Porque eu posso ter, na verdade, campos com o mesmo nome em várias tabelas. Nesse caso aqui, nós estamos usando uma tabela, mas eu poderia ter várias tabelas. E depois, para ficar fácil, para identificar se o campo é da tabela A ou B, basta olhar o nome que vai ter o nome da tabela, ok? Então, essa primeira coisa é o carregamento. Então, todo mundo clicou, eu queria que vocês dessem ok aí. Ok, se carregou, certo. E se está no Power Query. Então, por favor, dá um ok. Ok, obrigado, pessoal, respondendo aí. Os últimos aí, Thales e Pedro, obrigado. Os dois Pedros, Sara. Agora, pessoal, eu vou seguir o quê? Eu vou seguir o Word, tá? Então, deixa eu olhar aqui o Word. Onde está o Word? Onde está aqui o Word? Então, o Word que a gente está seguindo é esse aqui, ó, pessoal. Tá? Então, sempre a etapa 1, essa etapa que a gente chama transformar dados, tá? Sempre, tá? Depois, a gente já fez esse processo, nós vamos começar a alterar aí. A primeira coisa que eu gosto de fazer, isso sempre para todos, tá? É essa parte de linhas em branco. Então, esse item A vamos remover linhas em branco. Lembrando que a gente continua no Power Query, tá? Como que eu sei que a gente está no Power Query? É você só olhar aqui em cima, ok? Então, eu venho aqui. Bom, no caso aqui eu só tenho uma tabela. Eu clico nessa tabela e vou remover linhas em branco. Então, eu já fiz esse processo. Se tivesse outro aqui, eu clicava nesse segundo aqui e daria remover linhas em branco. O que mais? Agora eu vou seguindo lá para que vocês possam refazer esse processo, se for necessário. O segundo item aqui, incluir uma coluna ano a partir da data. Então, nós vamos ter que, agora aqui, é o item B, e nós vamos incluir uma coluna ano, tá? Para isso, seleciona primeiro a coluna que você vai extrair o ano, e aí depois adicionar coluna data, ano e ano, ok? Então vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Tá? Então primeiro eu vou selecionar a data, adicionar coluna, data, ano e ano. Então ele apareceu lá uma nova coluna que extrai o ano a partir daquela data que eu falei.
ok? Aí eu venho aqui, só seguindo aqui a mesma, renomear o ano de contratação, ok? Então vamos lá, eu dou duplo clique aqui no ano, contratação. Não coloco acento, não coloco nada, porque isso pode ser no futuro, eu ficar em dúvida se tem ou não, e aí a hora que eu for fazer uma fórmula vai dar problema. Então eu já adoto o padrão para que a gente não tenha esse problema aí. Aí agora é uma coisa nova, pessoal, que a gente vai fazer, que é a cidade. A gente precisa de uma coluna da cidade. Vamos ver onde que a gente pode extrair essa coluna cidade. Se vocês observarem aqui, a gente tem as cidades aqui, ó. Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife. Então a gente já tem. Aí a pergunta que surge aqui, pessoal, será que a gente tem condições de fazer alguma coisa nova para que a gente possa extrair essa data aí? E aí eu vou voltar lá no Word, dar um zoom aqui para vocês. Opa. Tá vendo? Olha. Selecionar o rótulo da linha que existe a cidade. E aí nós vamos fazer esses comandos aqui. E a partir daí, eu vou ensinar para ele nas primeiras cidades e depois eu vou ver se ele aprendeu. Se ele aprendeu, eu vou dar OK. Tá bom? Então vamos lá. Então, seguindo aqui a cola aqui, tá? Então, primeiro eu seleciono a coluna onde tem a cidade, ok? Aí eu vou lá no menu adicionar coluna, e aí vou escolher colunas exemplos. Onde está a coluna exemplo, pessoal? Aqui, ó. Tá? Então, colunas exemplos está aqui. Eu vou clicar coluna exemplo, da seleção, porque é o que eu escolhi. E aí ele vai colocar uma nova coluna nova aí, tá? Essa coluna nova que vai ser a que a gente vai ensinar ele. Então, o primeiro aqui, o que é? Porto Alegre. Eu vou escrever Porto Alegre. Como é que eu sei que é Porto Alegre? Porque está escrito lá na coluna endereço. Aí ele já dá um chute, pessoal. Ele já começa a fazer um chute aqui para tentar acertar. Aí eu vou lá no segundo e vou escrever Curitiba. Mas ele deu um chute ruim, porque ele está errando demais. Então, Curitiba. Opa, já está melhorando aí, pessoal. Ó, dá uma olhada aqui. Aparentemente tá OK, mas eu vou só confirmar aqui. Campinas, tá OK. Dá Enter aqui. Pronto, pessoal. Ele já aprendeu. Então aqui, a hora que eu aceitar essa ideia, eu falo, olha, ele tá bom. Eu olhando aqui, ó, o cara é top, já aprendeu direitinho. Aí aprendeu direitinho, eu vou dar OK. Então eu já tenho uma coluna aí nova, né? E aí eu preciso definir esse nome como cidade. Opa. Ok, pessoal? Vamos ver se todo mundo... Pessoal, digita o nome cidade, aí vocês conseguiram colocar essa coluna cidade. Pessoal? Pessoal, se alguém não conseguiu, teve alguma dificuldade, por favor, avise aí que a gente vai ajudar, pessoal. Aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Em data de demissão, por que que tá null? N-U-L-L. Ah, boa pergunta. Então, a gente fez de uma forma que é o seguinte:
A partir do momento que ele for demitido, eu coloco data. Então, se não tiver nenhuma data ali, é que ele está ativo, tá bom? Beleza, então tem ninguém foi demitido. Não, não foi ninguém ainda. Achei que tivesse alguns demitidos aí. Não, tem um aqui, ó, Tem 162. alguns, desculpa. É, mas a nossa empresa, ela preserva muito os funcionários, todos que estão aí são bons, viu? Tô brincando. Entendi. O Thales perguntando por que não usa funcionários de cidade. Eu acho uma boa ideia se a gente está fazendo esse processo, funcionários, eu vou colocar em todos aqui. E aí eu estou seguindo o padrão que eu usei. Boa ideia, Thales. Bom, pessoal, quando a gente faz essas alterações, essa é a primeira etapa. Lembra que a gente tem a primeira etapa, faz a transformação, altera no Power Query, etc. e tal. Depois a gente faz as medidas, né? Ou faz os relacionamentos, medidas, etc. E depois a gente faz o Power BI, tá ok? É importante aí que a gente não consegue, o relacionamento a gente só vai fazer se caso tiver mais de uma tabela, ok? Caso contrário. Então, quando a gente terminou aqui, pessoal, a gente tem que ir aqui no canto superior esquerdo, né? Em arquivo, tá? Seleciona o arquivo e aí a gente usa essa opção aqui, ó. Fechar e aplicar. O que seria, na verdade, o aplicar? Tá? O aplicar, pessoal, significa jogar para a memória e está à disposição para que vocês possam utilizar no dashboard, ok? Então, esse é o coisa importante. Por enquanto, a gente está fechando e aplicando. Fechando, a gente sai do Power Query e vai para o Power BI. Aí você fala, pô, mas tem Power Query, Power BI. Na verdade, tudo é Power BI. Mas, eventualmente, a gente vai no Power Query, que é um editor para poder arrumar os dados, e depois sai de lá, e aí joga na memória para o Power BI fazer os dashboards. Tá bom? Então, vamos sair daqui, arquivo, fechar e aplicar. Quando eu faço isso, o que acontece na verdade? Ele está carregando para a memória. Como é que eu sei que está carregando a memória? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sei porque ele carregou funcionários na memória. Então, com isso, uma vez que está carregado na memória, eu já tenho a possibilidade aí de trabalhar. Bom, então, pessoal, nós já saímos. Como que eu sei que eu saí do Power Query? Se você olhar no canto superior aqui direito, não está escrito nada de Power Query, tá? Então agora nós temos que fazer as medidas. É obrigado a fazer medidas? Não, pessoal, não é obrigado a fazer medidas. Só que a medida, cada vez mais, vocês vão ver que ela permite você construir coisas muito interessantes, tá? A gente já fez algumas mais simples, a gente vai sofisticar esse processo, mas a gente vai trabalhar devagarzinho nesse processo. Então, quais são as medidas? Deixa eu colocar aqui. Então, a etapa 2, pessoal, que seria antes das medidas, ela não é aplicável porque eu tenho só um. E aí a gente entra em medidas, tá? Nós vamos tentar fazer o quê? Né? Ferramentas aqui, total de contratações, total de funcionários, total de demitidos, desvios de meta e meta de emissão
são possibilidades aí que tem. Aí eu tentei explicar um pouquinho o que cada um desses, porque se eu não entender o que é, eu não vou poder conversar. Não poder conversar com a diretoria, explicar as situações. Então, nós temos aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, as fórmulas que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, totais de contração, funcionários ativos, demissões e turnover. Vamos tentar entender um pouquinho o processo, tá? O que significa cada um desse aí, tá? As funções que a gente usa, a função DAX, essa count, ela só conta o número de coisas e essa calcula. O calculate, ela tem duas coisas. Ela tem uma parte que é qual é a coluna que você está querendo e depois qual é o critério que você vai usar, tá? Então, para funcionários ativos, observe aí que a gente usa essa função aqui, que ele vai verificar se é branco ou não, tá? Então, se ele é branco, então significa que ele está ativo. Se tiver data, ele não está ativo, ok? Então, nós vamos começar a fazer essas funções. Então, eu queria que vocês tentassem fazer. Eu vou dar um tempinho, aí depois eu faço isso aí. Eu não vou passar a fórmula não para vocês, eu queria que vocês tentassem escrever, porque aí se der algum tipo de errinho, a gente vai ajudando aí, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam tentar aí, tá bom? Professor, tem que clicar em nova medida? Aí a gente faz isso? Isso, deixa eu colocar aqui para você. Ó, sempre quando você for fazer uma nova, você clica aqui, nova medida, tá? Aí quando você clica nova medida, aparece um campo para você digitar. Se você for digitar segunda, você clica nova medida novamente, tá bom? É sempre clicar nova medida, ele abre um espacinho e aí você começa a digitar. Agora lembrando, se você pegar, por exemplo, essa aqui, você escreve total de contratações. Olha, eu vou só começar para você mostrar para vocês aqui, tá? Se eu colocar aqui, total de contratações é igual. Opa, não foi. Total de contratações é igual. Quando é uma fórmula, no caso count, calculate, esse é uma função que já existe. Aí eu começo a digitar count, e ele já aparece lá e eu dou tab. Ele já termina e abre o parênteses. O total de contratações é independente se o cara foi demitido ou não. Então, basta pegar uma coluna qualquer, por exemplo, do nome, né? E aí você vai contar quantas linhas tem. E aí, quando eu abrir o parênteses, ele já põe aqui, olha, todos os campos que existem, tá? Eu posso pegar qualquer uma dessas aí, quer dizer, que tenha algum sentido, por exemplo, o nome, se tiver funcionário, vai ter nome. Eu não vou pegar aquela de demissão, porque ela está em branco. Então, vou pegar, por exemplo, o nome, e aí a única coisa que ele não faz ou ele, não, eu achei que ele não colocasse o parênteses, mas ele só dá enter, ele já coloca, ou senão você pode colocar e dar enter também. E aí o que acontece? Aqui no canto direito já aparece o total de contratação. Se aparecer um losango amarelinho, significa que deu errado. Você digitou a fórmula errada. Aí você vem aqui e refaz de novo o processo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou Obrigado. colocar aqui as fórmulas que a gente vai usar.
O Gustavo aqui está colocando uma ideia, ao invés de usar o blank, tentar usar o vazio. Vamos experimentar, Gustavo? Aí essa fórmula aí que foi que eu peguei em algum lugar, eu não lembro aonde, mas vamos tentar, porque lembra que o calculate, ô Gustavo, a primeira parte é o campo. Aí ou é vírgula ou é ponto vírgula, depende como que está o seu computador, né? Aí você poderia colocar igual a vazio aí, como você está colocando, e vamos experimentar, ver se ele dá algum problema aí. Se ele não deu nenhum problema, ô Gustavo, a gente pode fazer um teste. Aí você vai lá cria no dashboard, põe um cartãozinho e coloca esse valor para ver se ele contou certinho. Mas tenta colocar aí, ver se dá algum erro, aí você me avisa, tá bom? Lembrando que todas as fórmulas que eu estou fazendo, eu não digito a fórmula, não. Eu só escolho e ele vai colocando para mim, tá bom? Não há necessidade de digitar, não. Agora, quando eu vou digitar calculate, blank e tal, aí eu vou fazendo, vou começando a fazer e ele coloca para mim, ele termina. Então, sempre quando a gente faz as medidas, pessoal, essas 4 medidas, eles vão aparecendo do lado direito, lá naquela coluna onde tem campos, e do lado esquerdo parece uma calculadorazinha, um calendário, sei lá o quê, uma calculadora, e significa que você fez uma fórmula utilizando é, as funções DAX. Lembrando que lá na pastinha tem todas as funções DAX que a gente pode usar. O Gustavo disse que tentou e não funcionou. Então vamos usar o blank mesmo. Obrigado por testar, viu, Gustavo? Lembrando a todos aí que eu coloquei também nessa pasta um arquivo Power BI que chama Transformado, que é para aqueles que chegaram atrasados ou não querem fazer a forma, por algum motivo gostaria de fazer o dashboard, mas já com os ajustes feitos, né? E também com as medidas prontas. Então, aí você só abre direto, aí não há necessidade de digitar nenhuma fórmula. A menos que tenha algum problema em relação a esse vírgula e ponto e vírgula que tem nas funções calculate aí entre o campo e o filtro. Então, deixa eu colocar. Pessoal, vocês poderiam colocar, nós temos 4 fórmulas. Eu gostaria de saber quantas fórmulas vocês já conseguiram fazer, ou seja, 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. O Gustavo fez uma pergunta aí, por que que eu preciso deixar em termos absolutos aí? É uma boa pergunta, Gustavo.
Na verdade, agora pensando aqui um pouco alto, realmente parece não fazer muito sentido, né? Porque se ele vai testar o número de blanks, nunca vai ter negativo aí, né? Eu não estou vendo muito sentido nisso aí, não. Na verdade, eu peguei isso de um curso que eu fiz e acabei colocando isso aí. Mas eu vou dar uma pesquisada se tem algum problema o fato de tirar isso aí. Mas muito boa observação aí, viu, Gustavo? Bom, pessoal, então, Professor, posso perguntar um negócio? pois não. Como que eu sei que a minha fórmula tá certa, tipo, tá funcionando? Então, você vai saber se a sua fórmula tem erro. Agora, se os valores estão certos, nós vamos ter que ir lá no dashboard e colocar um cartão para dar uma olhada. Agora, se aqui do lado direito, olha, aparecer um losango ao lado da calculadorzinha, então significa que deu um erro na hora de montar a fórmula. Agora, se o valor está correto ou não, aí a gente vai checar quando a gente for fazer o dashboard. Não tem outro jeito, não. Tá bom, então. Obrigado. Pessoal, então a gente já fez esse processo aqui. O segundo era a gente vir aqui na parte de... Tá vendo como que eu cheguei aqui? Ó, tem 3 itens aqui, né? Esse primeiro aqui são relacionamento, esse é a planilha e esses são os dashboards, tá? A gente depois deveria... a gente já deveria ter feito esse relacionamento aí, tudo, né? Mas como não só tem um, a gente não fez. Então a gente vai direto para o relatório, ele chama relatório aqui. Então nós vamos começar a fazer algumas coisas. Vamos lá dar uma olhada no nosso Word para ver o que foi solicitado aqui. A primeira foi solicitado aqui, ó, contratação anual, tá? Contratação anual, funcionários por cidade, funcionários demitidos, o total de contratados e funcionário por gênero, tá? Então, esse que a gente vai tentar fazer agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o fundo. E eu gostaria que cada vez mais vocês fizessem um fundo personalizado de vocês. Não fica copiando do Ultra, não. Faz um da sua empresa, porque você vai apresentar para a diretoria, vai ter um logo, vai ter um nome. Vamos fazer as coisas mais profissionais aí. Agora, se eu quiser colocar um fundo aí, eu já deixei um segundo plano para vocês aí, né? Pronto, né? E aí, quando eu faço isso, se ele não aparece nada, pessoal, é a transparência aqui, tá? Ok? Aqui é a transparência dele. E vocês observam aqui que eu estou melhorando aí, não é? A gente está melhorando, fazendo uma coisa melhor. Aqui eu já defini, olha, tem o nome da empresa, NPT Company, gestão de RH. Talvez faltaria o logo aí para que a gente pudesse colocar aí, né? Mas eu já defini que os cartões vão ficar na parte superior e embaixo a gente vai começar a trabalhar aí. Isso tudo foi feito no PowerPoint e salvo como PNG, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é Professor, você pode repetir de novo, por favor? esse processo de carregar o fundo. É. Então tá, eu vou apagar aqui, ó. Então, normalmente, quando eu estou no dashboard, eu clico aqui no canto superior direito, ó. Isso aqui que é o dashboard, onde você vai fazer os gráficos. Depois que eu clico aqui, e se eu estou na tela aqui, isso aqui, essa tela chama Canvas, tá? Eu sempre clico no Canvas antes de fazer qualquer operação. Uma vez que eu cliquei no Canvas, eu tenho duas opções aqui. A primeira são os campos, tá? Então, é os campos que eu vou colocar. Nesse caso específico, eu vou colocar só fundo, não tem campos. Aí outra opção chama formato.
tá? Esse formato é quando eu vou começar a fazer algum design, alguma coisa bonitinha nele aí. Então eu clico formato, só tem essas duas opções. Ou você coloca valores, ou você coloca formato, ou faz os dois. Nesse caso não tem número nenhum, porque é só o fundo. Aí eu venho aqui, ó, segundo plano da página, tá? Segundo plano da página. Aí tem a opção aqui, ó, adicionar imagem. Essa imagem foi feita no PowerPoint e eu salvar como PNG, tá? Aí eu vou adicionar a imagem e vou pegar, se você já deve ter abaixado lá, deve ter esse fundo aqui. Se não tiver, vocês me avisam aí, era para ter. Então eu clico aqui e dou abrir. Se por acaso não aparecer nada, pode ser que esteja esse problema da transparência aqui, tá bom? Ó, Obrigado. se eu tiver aqui, ó, não aparece nada. Ok? Então, primeira coisa, pessoal, deixa eu ver aqui, seguindo aqui, contratação anual. Contratação anual, gráfico de colunas empilhadas, tá? Onde que a gente vai colocar esse gráfico de colunas empilhada? A minha opção, pessoal, é aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz para fazer qualquer tipo de gráfico, que o Power BI, na verdade, ele chama. Peraí, então, pessoal. A Isabela está falando aqui que o fundo que está lá à disposição não é esse? Opa, vamos ver aí, pessoal. O meu também tá diferente, mas eu acho que Deixa dá eu para usar. ver. Não, não, mas vamos pegar isso aí. Plano de fundo do RH. Vamos ver. É verdade, hein? Eu acho que aí eu vou pôr aqui, aí vocês podem trocar, tá bom? Se houver necessidade. Espera só um pouquinho aí. Foi bom vocês terem avisado aí. Pronto, pessoal. Se vocês quiserem trocar, como é que faz aí? Vocês abaixam lá, eu já coloquei o material da aula, tá? E aí esse aqui chama aula 4 Power BI fundo. Vocês bastam clicar aqui, remover essa imagem e adiciona essa imagem nova aqui, tá bom? Agora eu pus uma que chama aula 04 Power BI fundo. Verifica se dá certo essa aí. Alguém tenta aí, fazendo favor. Simplesmente clica aqui no xizinho, tá? E aí carrega novamente. Beleza, então. Então, olha, a primeira coisa é o gráfico de colunas empilhadas. Então, eu clico aqui no Canvas, qualquer lugar do Canvas, e aí eu vou procurar onde está o gráfico de colunas empilhadas. E aí é esse segundo aqui, ó. Então, eu cliquei no Canvas e cliquei gráfico de colunas empilhadas.
Aí ele vai colocar aqui, aí eu vou tentar ajustar nesse pedacinho que eu coloquei aqui, ó. Tá ok? Aí, toda vez que eu tenho um gráfico, pessoal, lembrando que a gente tem que clicar no gráfico. A hora que você clicar no gráfico, vai aparecer essas bordinhas aqui. Significa que ele está selecionado. Depois que eu cliquei, eu tenho que vir aqui do lado direito e tem duas coisas para mim fazer. Primeiro, quais são os dados que eu vou colocar e depois qual é a formatação que eu quero. Então, são essas duas coisas que a gente tem que fazer. Quais os dados e qual é a formatação que eu quero. Então, é sempre assim, clico no gráfico e do lado direito eu vou mexer ou nos campos dele ou na formatação dele, né? Então, eu vou colocar o ano no eixo e o total de contratação em valores, tá? Eu vou tirar essa opção aqui, exibição filtro, para ficar um pouquinho maior, tá? Eu pus exibição aqui, de tal forma que eu posso trabalhar melhor aqui, ó. Aí aparece o nome do campus direitinho aqui, tá bom? Então, eu vou colocar o ano. Onde está o ano aqui? Deixa eu ver o que eu Professor, é chamo. funcionário ano contratação ou não? Então, eu não tinha especificado aí, né? Foi bom você colocar. É contratação anual, contratação dos funcionários, né? Então, deixa eu só marcar aqui para mim poder atualizar. Funcionários, ano, contratação. Tá? Aí eu vou voltar lá, eu clico aqui, e aí eu vou colocar no eixo o ano de contratação. Ano de contratação. Tá? E aí eu vou colocar o total de contratações em valores. Então, o total de contratação em valores. Ok? Então, o que a gente tem inicialmente, na verdade, é um total. Ok, pessoal? Se a gente for voltar lá, a gente pode olhar aqui do ano de contratação a partir da que foi extraído a data de contratação, tá? Então, você olha aqui, ele vai tem os anos aqui, eu posso voltar lá e contratar. Então, a primeira coisa que eu fiz, agora falta o título do gráfico, pessoal. Eu posso vir aqui, por exemplo, e clicar em formatação, vir aqui no título, e colocar aqui, por exemplo, sei lá, contratações, contratações por ano. Se você quiser colocar aqui um fundinho, uma cor um pouquinho diferente aí, uma coisa centralizado. Se quiser vir aqui colocar uma cor diferente, contratações por ano. Que mais que a gente pode fazer aí?
Vamos voltar aqui. A gente pode colocar rótulo nos dados, aí ele coloca o valor, a quantidade por ano. Tela de fundo, a gente pode tirar a tela de fundo aqui, e aí ele fica com o fundo como está lá, né? O que mais que a gente pode fazer? Rótulo dos dados, é esse aqui. Acho que é isso. E aí, pessoal, cores dos dados, a gente pode mudar. E vocês podem ir mudando aqui à vontade, pessoal. Eu só queria que vocês dessem ok aí, se vocês conseguiram fazer esse primeiro aí, que é o contratações por ano. Agora, pessoal, eu queria fazer um gráfico do tipo funil, usando esse espaço grande aqui. Então, eu vou clicar. Ó, se eu não clicar, importante aqui, se eu não clicar em algum lugar do dashboard e tiver clicado essa contratação por ano aqui, o que que significa isso? Ele vai substituir essa. Então, eu tenho que clicar em qualquer lugar para sair da seleção desse e assim escolher o funil. Onde que está o funil aqui? Vamos dar uma olhadinha. Opa, peraí. Ó, funil é esse aqui. Tá? Então, clico em qualquer lugar. Eu não preciso necessariamente clicar onde ele vai ficar, porque ele que coloca aí, depois eu arrasto. Então, eu clico em qualquer lugar e dou funil. Aí ele joga lá em cima, aí eu vou fazer uma adaptação aqui para que ele possa encaixar certinho nessa área que eu quero. Tá bom? Então, agora eu estou fazendo o funcionários contratados por cidade, que é um funil. Tá? Uma vez que eu selecionei isso, eu preciso colocar aqui em grupo, eu coloco cidade, em valores o total de contratação. Então, em grupo aqui, eu coloco cidade e total de contratação em valores. Tá? Pessoal, agora eu queria mostrar uma coisa para vocês aí, né? Às vezes as pessoas gostam de padronizar os gráficos. E aí eu falo assim, por exemplo, esse aqui eu quero que ficasse igual esse outro aqui, tá? Será que eu não posso fazer um copiar lá para jogar as mesmas formatações do outro? Pode, pessoal. Se vocês vierem aqui, clicar no contratação por ano, tá? E se vier aqui em cima, opa, página inicial, pincel de formatação, aí ele vira um pincelzinho. Se eu clicar nesse próximo aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Aqui eu posso vir aqui também mudar o título. Se eu deixar um título mais, contratações de funcionários, sei lá, por cidade, sei, alguma coisa que a gente pode fazer aqui. Tá ok, pessoal? Então eu não precisei fazer nada em relação à parte de
a parte de formatação, porque eu copiei do outro aí. Eu estou vendo aqui que eu preciso acertar aqui o guia aí, porque apareceu um gráfico a mais no próximo item, né? Aí a gente vai acertando aí para vocês. Então, lá o primeiro, pessoal, deixa eu ver aqui que a gente vai colocar aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que... Vamos ver o que tem os gráficos aqui, olha. O primeiro, pessoal, total de contratações, o segundo, demissões, o terceiro, funcionários ativos e o turnover, tá? Então, vamos tentar aqui colocar o total de contratações, total de demissões, o funcionários ativos e o turnover. A gente vai fazer esse primeiro aqui, tá? E depois a gente vai copiando os demais, só muda o valor, tá? Porque assim a gente faz mais rápido o processo, tá bom? Então, primeiro é total, nós vamos colocar nesse espaço aqui um cartão. Como que a gente faz? Clica em qualquer lugar, não precisa clicar aqui, porque ele que vai colocar e depois a gente vai arrastar. Eu só não posso deixar selecionado com alguma coisa. Onde que está cartão? Vamos olhar aqui, cartão, tal, tal, cartão. Ok? Então, seleciono qualquer lugar aqui e dou cartão. Aí ele põe o cartão aqui e a gente vai tentar arrastar ele para caber aqui dentro. Ficou um pouquinho menor. Eu não vou copiar ainda para os demais, não, pessoal. Eu vou fazer tudo direitinho e depois eu vou tentar colocar. E esse primeiro, o que que é? Só lembrando aqui o que a gente está fazendo aqui. Esse primeiro é o total de contratações. Então, volta para lá. Seleciono esse primeiro, aí eu venho aqui campos, tem duas opções aqui, ó, formatação e campos. Aí eu vou, total de contratações, eu venho e arrasto para cá. Ok? Então esse é o total de contratações aí. Tá? E aí eu posso selecionar aqui, tentar ver o rótulo de dados, se o tamanho está muito grande, eu posso diminuir, né? Então, esse aqui tem 2,34. O que mais que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso tirar do fundo, aí ele fica 2,34. Não sei se vocês acham que tá bom assim, né? Então, tá mais ou menos parecido com o que a gente fez aqui. O próximo seria demissões. A gente tem demissões? Tem funcionário demissões aí, né? Eu tô achando que eu não... o meu ainda faltou fazer as coisas aí, né? Aí, o que que eu faço aqui, pessoal? Eu seleciono aqui, Ctrl C e Ctrl V. Aí eu venho aqui, arrasto para o próximo. E vou fazendo para todos aqui. A hora que eu chego nesse segundo aqui, eu venho em campos, aí eu vou mudar os campos aqui. Aqui eu vou pôr o total de demissões, né? E depois funcionários ativos e turnover. Só que o meu já não estava pronto ainda, essas coisas eu vou fazer agora.
mas vocês já podem ir fazendo aí, tá bom? Aí você fala assim, ah, mas você não fez antes, pode fazer agora? Pode. Eu vim aqui, clico nova medida e vou fazendo o resto aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar aí fazer. Enquanto isso, eu vou acabar de colocar aí as outras medidas aí. Tá? Então eu vou aqui, nova medida, não tinha feito. Funcionários ativos. Demissões. Clico novamente, nova medida. Mais um aqui. E o turnover. Clico nova medida novamente. E isso eu termino aqui. Opa, ele deu um erro aqui. Vamos ver onde que eu errei. Tá vendo aqui, ó? Ele deu um erro. Demissões, vamos ver. Ah, tá vendo aqui, ó? Demissões e total de contratações. Quando dá esse problema aqui, pessoal, o que eu prefiro é... Engraçado, eu prefiro fazer de novo. Tá? Do zero, quando deu errado. Então, demissões aqui, dividido por total de contratações. Então, agora deu certo. Então, pessoal, eu não tinha todos esses dados, então agora eu tenho. Esse segundo aqui, conforme a proposta aqui, é o demissões. Então, eu tinha copiado daqui, só que eu tenho que vir aqui em campos e pôr o total de demissões aqui. Ok? Aí eu vou no terceiro, Ctrl C, Ctrl V, e vou jogar para o terceiro aqui. Eu copiei o mesmo, já com a formatação, e aí o que é esse próximo aí? Funcionários ativos, tá? Então eu clico aqui, vou em dados, em vez de demissões, vou pôr funcionários ativos. Aí eu venho aqui e jogo no lugar de demissões funcionários ativos. Ctrl C, Ctrl V e jogo para o próximo aí. E aí, qual que é esse próximo aqui? Vamos olhar lá, é o turnover. Eu clico aqui, vou em campos e o turnover eu jogo aqui, tá? Ah, mas o turnover aqui ele é 7%, mas eu gostaria que tivesse em percentual, tá? Vocês veem aqui no turnover, aqui do lado direito, ó, seleciona ele. A hora que você selecionar ele, aqui em cima, ele vai aparecer os formatos. Aí eu vou vir aqui e clicar o percentual. Aí ele aparece 7%. Tá bom? Então, pessoal, nós temos aí 4 cartões. Então, eu queria saber aí se vocês já fizeram 0, 1, 2, 3 ou 4 cartões aí. Ô, professor, Pois você não. pode repetir só a parte de colocar porcentagem no turnover, que o meu não está dando certo. Beleza. Então, quando estava aqui, estava o 007, né? E eu queria mudar. Aí eu venho aqui do lado direito, onde é o campo original, que é esse caso aqui. Aí eu vou falar para o Power BI que eu quero que esse campo seja em percentual. Então eu seleciono ele vai ficar cinza aqui no fundo. E aí aqui em cima vai aparecer várias opções aqui de formato. Tá vendo que está escrito porcentagem aqui? Aí eu posso vir aqui, escolher aqui, né? Ou eu seleciono direto o símbolo aqui de percentual. Tá bom? Então, tudo que você quiser mudar o formato, você seleciona aqui no lado direito em campos e vem, quando você seleciona, aparece lá, tá?
Porque se eu não selecionar, olha, não aparece aquela opção. Agora, se eu seleciono o turnover ou qualquer um outro, aparece a opção de formatação. Então, ele só aparece quando eu clico no campo, tá bom? Tá bom, obrigado, consegui já. Bom, pessoal, olhando aí agora o Word da vida aí, que a gente está trabalhando, e vamos ver o que... Pessoal, se tiver algum errinho aí no Word, depois vocês me avisam, eu sempre vou corrigindo aí, tá? Vamos ver o que mais aqui, seguindo os campos já foram. Agora é funcionário por gênero, tá? Então, o próximo aí é um gráfico de rosca, funcionário por gênero. Vamos dar uma olhadinha como é que está o desenho aqui, né? Então, contratações por gênero e mostra o percentual aqui. Então, vamos seguir a mesma coisa que está lá no... Então, primeiro, clicar no ícone no relatório de gráficos, né? E vamos escolher o gênero. E depois a gente seleciona funcionário, gênero e total de contratação em valores. Vamos por partes aí. Então, eu vou colocar qualquer lugar aqui. Não adianta eu colocar o mouse aqui no quadrado do lado esquerdo, porque ele vai colocar sempre no canto superior esquerdo. Então, eu venho aqui e vou pegar o gráfico de rosca, ele coloca lá em cima e eu vou fazer o ajuste dele para caber nesse primeiro quadradinho aqui. Tá? Uma vez que eu fiz esse ajuste aí, né, aí a gente vai ter que colocar os campos. Aí, nos campos aqui, a gente coloca um funcionário gênero em legenda e a gente coloca o total de contratação em valores. Tá? Aí eu posso acertar o título, né? Eu venho aqui, título, eu posso pôr aqui, por exemplo, contratação por gênero. Opa, por. Aí posso colocar um fundo parecido que eu coloquei no outro, posso colocar centralizado, posso colocar negrito, ou eu poderia simplesmente copiar todo o processo aí, né? Do outro. Eu posso tirar a legenda, se vocês não gostarem da legenda. Aí você fala assim, pô, mas e se eu tirar a legenda, aí aparece, some o masculino e feminino. Como que será que eu posso fazer isso, pessoal? Alguém tem uma ideia? Pessoal, se vocês vierem aqui, olha, no rótulo em detalhe, você pode colocar, escolher algumas opções aí, tá? Ó, o valor dos dados, categoria, tá vendo? Ó, eu pus categoria. Se eu fizer isso, eu posso tirar a legenda. Aí fica lá, ó, feminino e masculino. Vocês entenderam? Eu trabalhei aqui em rótulos, estilo do rótulo, e acabei tirando a legenda lá. Aí, se eu quiser o fundo, né? Tirar o fundo, pessoal, aí eu posso tirar a tela de fundo, ele vai ficar como os demais aí. Ok, pessoal? Contratação por gênero. Vamos voltar ao turnover lá, percentual. Agora o último, qual que é o último aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha.
O último aqui é, eu queria fazer um filtro, uma segmentação por cargo de funcionários nesse espaço que está faltando aí. Aí qual que a gente tem que usar? Vamos dar uma olhada aqui, onde está a segmentação. Hein, pessoal? Ó, segmentação de dados. Tá? Então, essa opção aqui. Então, vou clicar aqui, segmentação de dados, e eu vou colocar... Já coloquei segmentação. Aí, pessoal, a gente tem que colocar, vir aqui, por exemplo, em campo, e a gente vai ter que escolher o quê? Né? Funcionário cargo. A gente vem aqui, funcionário cargo, e aí ele aparece essas opções aqui. Tá bom? Eu posso vir aqui também no título, né? O título aqui, filtrar por cargo, por exemplo. Posso colocar um fundinho aí, um azul, posso centralizar, posso colocar uma coisa diferente. Agora, não está igual o que está aí, pessoal. O que está aí, olha como que está. E aí, pessoal, a gente precisa fazer mais ou menos o que está aí, que é o combinado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que a gente está aqui as 3 opções, quer dizer, claro que a gente poderia vir aqui e já selecionar, né? Mas a gente pode fazer uma coisa diferente aqui, que é legal. Se vier aqui, ó, selecionar esse filtrar e vier geral, e orientação, se puser vertical, aí ele vai colocar desse formato aqui, tá? E aí depois, pessoal, vocês podem começar a mudar cor de fundo, cor não sei o que lá, tirar a tela do fundo, colocar cor em cada uma das opções aí. Ok? Aí vocês podem dar uma olhada no manual lá, para que vocês possam ver direitinho. Eu vou... se vocês observarem aí, pessoal, tem alguma atividade para casa, e tem uma coisa a mais que a gente vai trabalhar, pessoal, que é uma coisa muito bacana aí que tem no Power BI. É muito comum, pessoal, ocorrer o seguinte, às vezes você traz os dados das filiais e cada vez você tem um Excel novo, né? E se é o mesmo Excel, pessoal, basta simplesmente você vir aqui, ó, em atualizar, e você vai ter a informação atualizada. Se o nome do arquivo é o mesmo, está no mesmo local, na mesma pasta, basta trazer novos dados, ele já faz o cálculo. Tá ok? Então, esse processo é muito interessante, por quê? Porque eu não vou precisar refazer tudo de novo. Se você mantiver todos os campos bonitinhos, ele vai lá e já calcula automático para você. Então, isso que a gente vai trabalhar um pouquinho no começo, sempre no começo da aula de sexta, eu tiro dúvidas, etc., e faço alguma coisa diferente. Então, na sexta, a gente vai, durante a aula, a gente vai avaliar os pares, mas no comecinho da aula, eu vou tirar dúvidas em relação ao processo, né? E se alguém teve dúvida no homework, e vou fazer uma coisa diferente aí para vocês, e essa coisa diferente eu vou trazer vários arquivos, e a gente quer atualizar as informações do gráfico de uma forma automática, a gente não quer fazer tudo de novo. Tá bom, pessoal? Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje, mostrando assim que cada vez mais a gente está sofisticando. Então eu só queria lembrar vocês, quando for fazer o vídeo, tentar fazer uns vídeos mais
profissionais no sentido de uma melhor argumentação. Então, vocês vão ter que ter o nome da empresa, tá? O logo da empresa, e vocês vão apresentar o estado atual da empresa. Primeiro, vocês defendem uma tese, né? A empresa está bem, a empresa está ruim, a empresa está com problema. E aí você vai, para essa tese, você tem que ter fatos que é uma prova. Agora, esses fatos, às vezes as pessoas pegam os fatos que não tem nada a ver com a tese, tá? De repente, você está falando em gestão de RH, aí você começa a falar em estoque, dados de estoque. Não tem nada a ver o estoque com a gestão RH. Então, os fatos que vocês pegarem para justificar ou suportar a sua tese, que a empresa está bem ou está ruim, ou está com problema, vocês têm que pegar uns fatos que está relacionado com a sua tese, né? A sua tese é aquilo que você quer convencer as pessoas a desenvolverem, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção. Se alguém tiver alguma coisa aí, pode postar. Lembrando que eu não sou o maior especialista aí em Power BI, longe disso, mas com certeza, se vocês fizerem alguma pergunta que eu não saiba, eu vou descobrir e trago na aula seguinte, tá bom? Então, obrigado a todos aí.